Fala galerinha do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geometria. Beleza, galerinha? Galerinha, nessa aula de hoje nós vamos estudar um conteúdo novo, tá? E nós vamos estudar agora perpendicularidade. Preparados? Então vem comigo. Galerinha, vamos iniciar falando sobre o conceito de retas perpendiculares, tá? Vocês lembram o que são retas perpendiculares? Duas retas concorrentes RS são perpendiculares se o ângulo formado entre elas for de 90 graus. Beleza? Ou seja, galera, retas perpendiculares são retas que se cruzam, certo? Elas possuem um ponto em comum, só que elas formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Então vem comigo aqui para o exemplo. A figura ao lado, galerinha, ó, mostra o seguinte, ó, nós temos essa reta R de inclinação ao α1, beleza? E nós temos essa reta S de inclinação ao α2. Tal que essa reta R e a reta S são retas perpendiculares, tá? Lembrando que esse símbolozinho aqui significa perpendicularidade, tá? Para representar, então, que duas retas são perpendiculares, nós vamos utilizar esse símbolo aqui, né? A reta R é perpendicular à reta S, beleza? Então, como vocês podem observar, ó, a reta R, ela está cruzando aqui, ó, com a reta S, ou seja, elas se encontram, elas possuem esse ponto P comum, beleza? E a consequência desse cruzamento aqui, ó, é que está sendo formado, ó, 4 ângulos retos, beleza? Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre retas oblíquas. Vocês se lembram o que são retas oblíquas? Não? Então vem comigo, ó. Retas oblíquas, galerinha, ó, são duas retas que são concorrentes, porém elas não são perpendiculares. Ou seja, essas duas retas elas vão se cruzarem, beleza? Só que não vão formar ângulos de 90 graus. Como assim, professor? Então, vem aqui comigo, ó. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós temos a reta R, tá? Essa reta R está cruzando aqui, ó, com a reta S, beleza? Observe o seguinte, ó, que elas possuem um ponto em comum aqui, tá? Só que, porém, elas não estão formando o ângulo de 90 graus, certo? Então, quando elas se cruzam e não são perpendiculares, elas são chamadas de retas oblíquas. Beleza, galerinha? Ou seja, galerinha, ó, elas podem formar tanto ângulos agudos, como está representado aqui, ó, de amarelo, como ângulos obtusos, tá? Então, elas são concorrentes, então, repetindo, elas são concorrentes, porém, elas não são perpendiculares, porque ao invés de formar ângulos de 90 graus, elas podem formar tanto ângulos agudos quanto obtusos. Legal, né, galerinha? Agora sim vamos falar da perpendicularidade de duas retas, tá? Em geometria analítica, se duas retas R e S forem perpendiculares, ou seja, se elas se cruzarem, galera, e formarem ângulo de 90 graus, então, para que essas duas retas sejam perpendiculares, tem que acontecer isso aqui, galerinha, ó. Tem que acontecer o seguinte, galerinha, ó. O produto ou a multiplicação entre os coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1, tá? Então, para que duas retas sejam perpendiculares, a multiplicação entre os coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1, beleza? Professor, mas como chegar a essa conclusão de que se eu multiplicar o coeficiente angulares tem que ser igual a menos 1? Calma, galerinha, vamos com calma, tá? Então, primeiro vamos determinar se duas retas são perpendiculares, tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos a reta y, tá? Que mede 2x menos 3, certo? E temos essa outra reta aqui, ó, que é menos 1/2 x mais 7, beleza? E aí, galerinha, nós vamos ter que verificar se essas duas retas são perpendiculares, tá? Então, lembrando, para que essas duas retas sejam perpendiculares, a multiplicação entre os coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1,
Então, primeiramente, nós vamos ter que identificar quais são os coeficientes angulares, tanto nessa reta aqui, quanto nessa reta daqui, tá? Então, qual é o coeficiente angular que eu tenho nessa primeira reta? É o 2, né, galerinha? E qual é o coeficiente angular que eu tenho nessa segunda reta? É menos 1/2, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses coeficientes e multiplicar, tá? Ou seja, nós vamos pegar o 2 e multiplicar vezes menos 1/2. Beleza, galerinha? E aí, sim, nós vamos verificar se essas duas retas aqui são perpendiculares. O que nós podemos fazer agora? Ó, nós podemos eliminar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Ou seja, então aqui vai ser igual a menos 1/2. Beleza? Então, nós podemos concluir, então, ó, que essas duas retas são perpendiculares. Legal, né, galerinha? Então, vem comigo agora que nós vamos provar que MR vezes MS é igual a menos 1. Beleza? Então, vamos lá, ó. Demonstrando, então, galerinha, ó, como MR vezes MS é igual a menos 1, ou seja, como os coeficientes angulares são igual a menos 1. Bem simples, tá, galerinha? Ó, pela geometria plana, sabemos que todo ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos outros dois ângulos internos não adjacentes ao mesmo, tá? Lembrando que nós já estudamos isso daí, né, galerinha? Assim, galerinha, ó, no triângulo ABP, beleza? Então, nesse triângulo ABP, nós temos o seguinte, ó, que é o ângulo alfa 2, certo? Como ele é externo, ele é igual ao ângulo alfa 1 mais 90 graus. Belezinha? Facinho, facinho isso aí, né, galerinha? Então, vamos lá, ó. Tô dando continuidade, vamos falar agora da altura de um triângulo, beleza? Então, o que é a altura de um triângulo? É um segmento de reta perpendicular à reta suporte, tá? De um lado do triângulo e com extremidades nesta reta e no vértice oposto ao lado considerado. Beleza? Então vamos ver aqui algum exemplo. Ó. Então no triângulo acutângulo, vamos determinar a altura relativa em um triângulo acutângulo. Beleza? Então nós temos aqui o nosso triângulo acutângulo. Então no triângulo acutângulo, o segmento AH tem origem no vértice A e toca aqui, ó, no lado oposto ao vértice A, que é o lado BC. Nesse caso aqui, galerinha, ó, nós chamamos o segmento AH de altura relativa do triângulo ABC. Então, ó, esse segmento AH é a altura relativa desse triângulo ABC. Beleza? Agora, no triângulo retângulo, nós temos aqui, ó, o segmento EF, tá, galerinha? O segmento EF é a altura relativa do triângulo EFG. Por que, professor, que o segmento EF é a altura relativa do triângulo EFG? Por que, galerinha? Ó, porque o segmento EF ele é perpendicular ao lado FG. Beleza? E já no triângulo obtusângulo, como mostra a figura aqui, né? No triângulo obtusângulo, a base RQ ela foi prolongada formando o segmento RX. Do vértice P, galerinha, ó, do vértice P ao ponto X, formamos o segmento PX. Então, galerinha, ó, do vértice P ao ponto X, formamos um segmento de reta, certo? Que é perpendicular a RX. Beleza? E PX, galerinha, ó, é a nossa altura relativa nesse triângulo obtusângulo. Galerinha, nós vamos estudar a altura de um triângulo mais profundo quando nós formos estudar os pontos notáveis de um triângulo, beleza? Então, nesse caso aí, PX é a altura relativa do triângulo PQR. Legal? Galerinha, agora vamos fazer um exemplo, tá? Para a gente determinar a altura relativa em um triângulo. Então, vamos lá. Ó. No triângulo ABC, AH é a altura relativa ao lado BC. Quais as medidas de x e y? Beleza? Então, nós temos aqui o nosso triângulo
ABC, tá? Então nós temos aqui o triângulo ABH e nós temos aqui o triângulo AHC, beleza? Então ele quer que nós determinamos as medidas de x e y, tá? Então x está nesse triângulo aqui, ó, ABH, e y faz parte do triângulo AHC. E y faz parte do triângulo AHC. Tá? Então vamos começar aqui com esse triângulo menorzinho aqui, ó, o triângulo ABH. Tá? Então no triângulo BH, galerinha, ó, nós temos aqui, ó, que x, nós temos esse ângulo aqui que mede x, esse outro ângulo aqui que mede 62 graus e nós temos esse ângulo aqui que mede 90 graus. Beleza? Então nós vamos somar todos e igualar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a quanto? A 180 graus, né, galerinha? Então vai ficar, ó, 62 mais 90 mais x é igual a 180 graus. Beleza? Agora, o que for letra, deixa no primeiro membro, o que não for, passa para o segundo membro com sinal contrário. Então vai ficar, x vai ser igual a 180, né? Menos 152. Então, x vai ser igual a 180 menos 152. X é igual a 28. Pronto, galerinha, ó, já acabamos de encontrar o valor de x, que é 28 graus. Falta agora encontrar o valor de y, tá? Y está nesse triângulo maior aqui, ó, no triângulo AHC, beleza? Então, vamos determinar o valor de y agora. Facinho, facinho também, ó. Então, nós temos aqui, ó, nesse triângulo HC, nós temos esse valor, esse ângulo aqui que mede y, tá? Esse daqui, ó, nós temos um ângulo reto, ou seja, 90 graus. E aqui nós temos esse ângulo que mede 28 graus. Tá? Então vai ficar, ó, 28 mais 90 graus mais y é igual a 180 graus. Vamos fazer do mesmo jeito, ó, o que for letra deixa no primeiro membro, o que não for passa com o sinal contrário para o segundo membro. Então, y vai ser igual a 180, né? Menos 118. Y vai ser igual a 62 graus. Pronto, galerinha, morreu aí essa questão. Então, x é igual a 28 graus e y é igual a 62 graus. Galerinha, ó, com base nesse exemplo aqui, vocês vão conseguir responder as questões das atividades propostas, beleza? Então, agora vamos falar das nossas atividades. No livro de Geometria Plana, vocês vão fazer as páginas 88, 89 e 90, tá? Mais esclarecimentos eu coloco lá no Google Sala de Aula, beleza? Sobre alguma questão. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima aula. Fui!